Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. O vídeo de hoje é um vídeo que eu estava me preparando bastante para produzir para vocês, porque já faz um tempo que eu estou aqui com a minha nova impressora 3D, que é uma Bambolab H2D, e eu tenho coletado as minhas experiências por aqui, registrado as minhas experiências por aqui, para conseguir gravar esse vídeo para você e conseguir te contar sobre tudo que eu estou fazendo com essa impressora 3D e te ajudar a entender se essa é a impressora ideal para o seu projeto, para o seu produto, para a sua empresa. É uma impressora que tem me surpreendido muito, principalmente porque é uma impressora que ela já está na linha profissional, ela já está na linha industrial, mas ela tem um preço muito abaixo de impressoras que a gente vê hoje dentro da indústria. Ela tem tecnologias que elas realmente só são colocadas em impressoras de 50 mil para mais, por um preço menor e uma impressora possível de você ter em casa, possível de ter no seu espaço maker, possível de ter dentro da sua empresa. Então vem comigo que eu vou fazer um review completo, parte de fora, parte de dentro, tecnologias. Então vamos lá que eu tô bem animada, bem empolgada, porque, amigos, essa impressora aqui, desde que eu conheci ela pela primeira vez, ela já estava na minha lista de desejos, porque eu sabia que ia ser a impressora ideal para mim. Então, deixa eu compartilhar todo esse meu carinho, essa minha paixão e os meus conhecimentos sobre essa impressora com você também. Lembrando que essa daqui é uma Bambolab H2D, mas a Bambu tem várias outras impressoras 3D, impressoras de entrada, impressoras profissionais, inclusive impressoras que estão sendo lançadas com novas tecnologias. Já te convido para se inscrever nesse canal, porque em março eu estarei na China visitando a Bambolab para a gente conseguir conhecer tudo que eles estão lançando de novidade no universo de impressão 3D. Então já vem comigo, se inscreve nesse canal que hoje a gente vai fazer um review dessa impressora, mas daqui a pouquinho, daqui a alguns mesezinhos, a gente vai estar lá vendo na fonte tudo que a gente tem de tecnologia em impressão 3D no mundo, tá? Então se inscreve aqui no canal e bora fazer essa viagem em março comigo. Bora lá! Vamos começar então falando sobre a estrutura externa dessa impressora 3D. Primeiro falando que ela é uma impressora muito grande e ela pesa um pouco mais de 30 quilos. Então ela é uma impressora que realmente vai trazer um volume de impressão muito grande em comparação com vários outros modelos. E que a gente já consegue ver que ela é 350 por 320 por 325. Na verdade, já deixa eu dar um spoilerzinho aqui interno, a gente tem uma área um pouquinho menor aqui no eixo X, tá? Isso porque ela vai dividir espaço com 2 bicos de extrusão. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso aqui, porque é um dos grandes diferenciais dessa impressora, uma das grandes novas tecnologias, mas só para vocês saberem que essa partezinha aqui tem que diminuir o tamanho ali do bico, porque eles não vão trabalhar, né? O bico da direita, por exemplo, não vai chegar totalmente à esquerda e vice-versa, tá? Mas vamos lá, ela é uma impressora com um acabamento muito bonito, ela é toda feita de plástico, tá? Esse aqui é um plástico, mas é um plástico com belíssima qualidade, né? Todos os detalhes dela são de plástico, diferente, por exemplo, da Carbon, que já tinha bastante acabamento em metal. Ela tem esse vidro lateral aqui, que isso aqui deixou ela com uma estética, assim, muito bonita. Tem tanto desse lado, quanto deste outro lado aqui, quanto na parte de cima também. Aqui você não vai conseguir ver todo o vidro, porque o meu AMS já tá aqui em cima, mas é um vidro aberto aqui, inteirinho, tá? Que dá pra conseguir monitorar a impressão por todos os ângulos, praticamente, né? A gente só não consegue ver de fundo a impressão enquanto ela tá sendo impressa. Mesmo assim, ó, esse vidro lateral, ele consegue chegar aqui, ó, até a gente conseguir observar bem no cantinho, tá vendo? Em cima dela, a gente tem o AMS 2 Pro. Esse AMS aqui, ele já tem algumas tecnologias diferentes. Eu não sei qual que é o seu nível de familiaridade com a Bambolab, mas a Bambolab é uma empresa que escuta muito a comunidade, eles estão sempre dispostos a inovar. E muitas das coisas que a gente vê, tanto nessa impressora quanto no AMS2 Pro, são sugestões da comunidade, dificuldades que a comunidade já teve em outros modelos. Eu já tive por aqui uma Carbon e eu tô conseguindo ver as evoluções, assim, no dia a dia de coisas que eu tinha, de pequenas questõezinhas com a Carbon que eu já não consigo mais ver na H2D porque foram resolvidas de uma maneira muito inteligente. Uma das coisas, por exemplo, é que quando a gente abre aqui o AMS, eu vou até tirar aqui um dos filamentos. Ó, você consegue ver aqui dentro, ó, que agora os tubinhos, eles ficam
mais fáceis de serem acessados, eu não preciso desmontar todo o AMS, tirar aquela parte para desentupir, por exemplo, alguma questão que tenha acontecido, e isso aconteceu bastante comigo com a Carbon. Esse bocal aqui também foi trocado, agora ele não é mais de plástico, ele é um material, eu não sei exatamente o nome desse material aqui, mas ele é mais reforçado do que a gente tinha na Carbon antes. Tem algumas novas funções para secar filamento, porque agora esse AMS ele tem a secagem ativa, então eu consigo fazer a secagem aqui do AMS. Se eu clicar nesse botão, segue um passo a passo para eu preparar os meus filamentos para secagem. Isso é muito bom, muito prático, mas assim como a gente já tinha na Carbon, a gente também tem o procedimento padrão de conseguir secar os filamentos dentro da própria cabine, né? Esse aqui é um recurso que eu já tinha usado na Carbon, mas eu ainda não utilizei esse novo recurso. Assim que eu utilizar, eu venho contar para vocês. Eu imagino que vai ser muito mais prático deixar aqui em cima. Consigo fazer impressão com até 5 cores, sendo que 4 cores ficam aqui no AMS2, e uma das cores eu posso colocar aqui de forma auxiliar. Também consigo criar uma expansão. Se eu tivesse 2 AMS, eu poderia conectar um do lado do outro, e aí eu poderia fazer impressões de até 8 cores. E um dos grandes motivos para essa impressora ser a impressora ideal para o meu ambiente é por conta de ela ser totalmente fechada, mas também o filtro que possui nessa impressora aqui e o nível de ruído que ela produz são profissionais, então é nível industrial mesmo. Eu tenho um filtro aqui dentro, ó, que ele fica bem ali, tá vendo? E eu não consigo sentir nenhum odor, ela filtra também toxicidades aqui, então se eu estiver trabalhando, por exemplo, com ABS ou outro material tóxico, ela pode estar aqui no meu ambiente de trabalho, que, como vocês estão observando, é um ambiente que eu convivo aqui, né? Eu não vou deixar imprimindo alguma coisa e sair, né? Eu vou continuar aqui, então eu precisava de uma impressora que não fizesse muito barulho, mas também que tivesse um nível de segurança adequado para o meu ambiente de trabalho. Esse é um dos grandes motivos também pelo qual eu indico a H2D, caso você tenha um espaço maker, caso você vai levar uma impressora 3D para dentro de uma escola, porque primeiro, ó, não consigo acessar a peça, mas eu consigo ver a peça praticamente 360, né? Então eu consigo deixar, por exemplo, no ambiente escolar, as crianças vão conseguir enxergar, vão conseguir observar a progressão com muita facilidade, mas não vão acessar a peça, isso é muito importante. E outra coisa, o ambiente também vai estar sempre protegido, porque os gases tóxicos serão filtrados de maneira profissional aqui pelo filtro que ela possui. Dando mais detalhes dessa parte de segurança, porque eu acho que ela é muito importante, então deixa eu pegar aqui, eu tenho uma cola, porque os detalhes são mais técnicos, né? Então ela tem um filtro EPA H12, esse filtro ele filtra partículas finas e ultrafinas, que são geradas aí durante o processo de impressão. Também tem um filtro de carvão ativado, que remove compostos orgânicos, voláteis e odores, tá? Esse nível de filtragem aqui é um nível profissional, que a gente vê em impressoras profissionais, e é o ideal para você ter um ambiente que vão conviver muitas pessoas durante muito tempo e vão conviver aí com a impressão. A Carbon tinha alguns filtros, acho que a Carbon só tinha o filtro de carvão ativado, que já ajudava bastante na parte de odores, mas essa parte das partículas vai permitir que a impressora imprima com segurança materiais até mais específicos, né? Um dos casos, acho que o material mais utilizado, que provavelmente se vai estar aí no espaço maker, por exemplo, seria o ABS, que é um material muito comum, mas sem o filtro ele não é um material ideal para você ter aí no convívio de pessoas de maneira confortável o tempo todo, né? Então a estrutura física dessa impressora, além de promover essa parte dos filtros, que é muito importante, ela também reduz bastante o ruído de impressão. Então, quando ela está fechada, a gente praticamente não escuta ela trabalhando, ela é uma impressora realmente bem silenciosa, e isso teve um dia que eu levantei achando que tinha dado erro na impressão, eu tava dormindo, tava com a porta aqui do espaço aberto, eu achei no meio da noite assim que, pô, deu erro na impressão, deixa eu levantar, ver o que aconteceu, porque isso, pra quem imprime bastante, sabe como é que é, né? A gente fica ali, a gente vai dormir, mas a gente fica monitorando a impressão, né? E aí eu levantei e não, ela tava trabalhando. Tava tranquila aqui, e eu já tava acostumada, né? Eu já tive a Carbon aqui no meu espaço, eu tenho uma Bambolab A1 Combo, então ouvir a impressão, né, já fica parte aí do nosso dia a dia, e essa impressora aqui tem me surpreendido bastante com o nível de ruído, e ela fica muito próxima aqui da minha mesa de trabalho, né? Ó, vou te mostrar aqui mais ou menos como que fica, ó, no meu dia a dia. Ela tá aqui do meu lado, né? E ela não me incomoda. É claro que eu escuto ela trabalhando aqui, né, nessa distância, mas ela não me incomoda realmente.
Na verdade, durante o processo de impressão, o que eu mais tenho escutado não é o barulho da impressora trabalhando em si, e sim o barulho do AMS. Então eu escuto muito mais o AMS trabalhando ali, trocando as cores, do que ela trabalhando. Se é uma impressão colorida, multicores, como por exemplo aqui eu já fiz uma impressão de 5 cores, né? Essa troca do AMS, o AMS trabalhando o tempo todo, realmente foi um barulho que me incomodou, mas não era barulho da impressão, e sim barulho do AMS trocando e indo para um lado, indo para o outro, tentando trocar filamento, enfim. Esse barulho dessa troca constante aí foi o que mais me irritou no processo, mas a impressora em si, quando eu estava imprimindo com 2 cores, menos cores ou uma cor só, eu praticamente não estava ouvindo ela trabalhar. Agora, por mais que eu quase não escute ela trabalhando, ela é uma impressora que vibra muito. Isso porque ela tem aquela mesma tecnologia, tipo de prédios, arranha-céus enormes, que quando tem algum terremoto, ele passa a vibração para a estrutura para não comprometer a parte interna. Então, é isso que acontece, né? Ela vibra praticamente aqui, ó, a estrutura dela inteirinha quando tá imprimindo, principalmente imprimindo em uma velocidade mais rápida, né? Em velocidades mais baixas, isso quase não acontece, mas eu consigo sentir bastante vibração aqui nessa parte da minha mesa. Não é algo que no momento tá me incomodando, mas já saiba aí que dependendo do local onde você vai colocar ela, você vai sentir sim, enquanto ela tá imprimindo, toda a estrutura aqui se mexendo. Agora, vamos falar um pouquinho da parte interna dessa impressora. E, gente, tem muita tecnologia aqui dentro. Começando pelo grande diferencial aqui da Bambolab, na Bambolab H2D, que é a dupla extrusão. Isso daqui foi uma novidade que a Bambolab trouxe. Eu, particularmente, estou amando esse sistema. Ele realmente é um sistema de troca de filamento muito rápido. Então, só para você entender, o meu AMS está conectado aqui no bico esquerdo e a parte externa, né, esse filamento aqui, externo, ele tá conectado nesse bico aqui. Eu poderia colocar um AMS nesse bico e outro AMS nesse bico aqui também, então eu teria 4 cores aqui e 4 cores aqui. Mas dessa forma aqui, já usando com um AMS só, eu consigo colocar em um dos bicos o filamento que mais vai ser utilizado, por exemplo, ou o filamento que vai ficar mais inteligente aqui com a troca de cores, e conseguir fazer essa impressão de uma maneira muito mais rápida e também sem desperdício de material, tá? A Bambu já veio aqui com esses 2 bicos, então eu não precisei comprar eles extra, e ela veio também, dentro do kitzinho dela, ainda mais um bico para reposição, quando um dos 2 aí der problema. Mas uma coisa que eu já recomendo você fazer, que me recomendaram também, é trocar o bico quando eu for utilizar algum material de propriedade diferente. Não sei se você já imprimiu bastante, mas quando a gente troca, faz a troca, por exemplo, do PLA para o ABS, os resíduos aqui do bico, eles ficam meio estranhos, sabe? Praticamente todo o problema que eu tive entupindo o bico foi por conta de que eu tava imprimindo ABS, daí depois no mesmo bico eu fui imprimir PLA ou vice-versa, e aí esse momento de transição, onde ainda tem resíduos do antigo filamento aqui dentro do bico, sempre dá algum tipo de probleminha, tá? Então eu vou deixar esse bico aqui para imprimir com ABS, já que é um material que eu não utilizo com tanta frequência, e vou manter esses 2 aqui pro PLA. Aí se você tá achando que eu vou fazer isso, que vai ser uma trabalheira na minha vida, que meu Deus, tem que ficar trocando de bico toda vez, deixa eu te mostrar a evolução. Esse daqui é o bico que eu tinha na Carbon, tá vendo? Tá vendo que ele é um bico que ele é parafusado na impressora, também tem esses fios aqui que precisam ser conectados da forma correta. Então isso aqui, sim, me daria muito trabalho. Mas a tecnologia adotada na Bambolab H2D, assim como o que a gente já vê hoje na A1, ele é um bico plug and play praticamente. Eu tiro aquele ali, desconecto, ele tem ímãs aqui e eu conecto o novo e ele já vai entrar no circuito, não tem fios envolvidos, realmente tiro o bico antigo, coloco o bico novo, eu tô pronta para imprimir. Então vai ser muito fácil quando eu começar a trabalhar com o ABS também, tá? Esse daqui é o kitzinho que veio junto com ela, é um kitzinho de reparos padrão, né, que você vai encontrar aí em outras impressoras também da Bambolab, né? Ele sempre vem aqui com um kitzinho de reparos, um olhinho, algumas chavezinhas e também aqui. Acho que isso aqui eu nem abri, deixa eu ver. Ah, esse daqui é a laminazinha, ó, para cortar o AMS, caso
aquela ali fique velha. Isso aqui acaba demorando bastante tempo, assim, pra trocar, né? Mas tem várias, ó, tem várias pecinhas e acessórios que se você precisar trocar alguma coisa, tudo é fácil de tirar, tudo é fácil de trocar. E eles já te dão aqui algumas peças de reposição, que eu imagino que são as coisas talvez que vão estragar primeiro, né? Eu acho que eles já se preveniram quanto a isso. Vou te mostrar aqui que ela tem as luzes, que isso aqui, acho que quem já imprimiu com uma A1, também quem imprimia com a Carbon, a gente faz muitas gambiarras para conseguir iluminar mais a peça, principalmente para quem grava time-lapse, para quem precisa ver o progresso da peça, precisa ver detalhes da peça. E agora, na H2D, nós temos 2 LEDs, tá, direcionados aqui para a mesa. Isso ajuda muito para quem vai, claro, produzir um conteúdo, mas também esse sistema de time-lapse ele é muito importante para você conseguir verificar em que ponto da peça está falhando. Muitas vezes você vai fazer uma impressão, você está testando o modelo, você precisa entender ali como modelista quais são as partes ali que estão mais frágeis, que precisam de alguma modificação, que não estão saindo tão bem para a impressão. Então você vê esse erro acontecendo no ponto exato é muito importante. Ela também já tem uma câmera de time-lapse que fica bem aqui, né? Assim como o que a gente já tinha antes na Carbon também. A A1 também já possui a câmera integrada para time-lapse, que já são ótimas para você conseguir verificar. Mas como você tem aqui, ó, o vidro em toda a lateral, aqui também a frente é toda de vidro e em cima também, você consegue monitorar também em tempo real se alguma coisa está acontecendo. Aqui é onde fica o filtro, como eu falei para vocês. Aqui é o cabeçote da impressora. Aqui estão os 2 tubos que levam a parte de trás. Aqui, ó, que eles vêm para cá para se conectar tanto no AMS quanto também no filamento externo ou no segundo AMS, caso você adquirir mais um. A tampa da mesa aqui, assim como nos outros modelos, ela é removível, trocável, você pode comprar outras mesas, inclusive mesas com texturas diferentes. Essa parte de baixo aqui acaba acumulando, né, algumas poeirinhas, mas diferente da Carbon eu já senti uma boa evolução, porque a minha Carbon tinha como se fossem umas entradinhas aqui e na parte de trás também, que alguns pedacinhos de filamento ficavam presos, e com o tempo esse negócio ficava todo sujo. Eu senti que limpar essa parte de baixo aqui ficou muito melhor no modelo da H2D. Isso aqui na lateral é um ventilador, ele vai jogar um fluxo de ar que ele vai sempre bater rente à camada que está sendo impressa no momento. E isso aqui é o que possibilita que é uma das tecnologias, né, que vai fazer com que a H2D consiga imprimir uma velocidade tão alta dentro de uma impressora fechada, tá vendo? É por conta desse jato de ar que é lançado aqui, que fica regulando aqui certinho a temperatura das camadas. Incrível, né? Falando de algumas tecnologias que tem dentro da H2D, ela tem sensor anti-chamas, ela tem botão de emergência, temos também a parte de inteligência e visão computacional dentro, que fica monitorando a impressão das peças. Então sempre que ela enxerga alguma coisa errada, ela já para, já mostra aqui, né, no visor uma notificação. Inclusive eu captei isso já algumas vezes aqui em algumas peças, posso mostrar para vocês. E isso ajuda bastante a gente a conseguir entender tudo o que está acontecendo e o que precisa ser feito para resolver o problema ou para continuar imprimindo perfeitamente. Aqui a gente consegue ver esse LED e eu acho ele muito bonito e muito útil também, porque aqui a gente consegue ver se a impressora está em processo de organização, né? Ali tá começando a calibrar a mesa, fazendo os preparativos para impressão. Dá para acompanhar o progresso da impressão, então de longe dá para saber certinho em que momento que tá, e se tiver algum erro acontecendo, se alguma coisa aconteceu, ela identificou qualquer probleminha, ele fica piscando aqui em vermelho, ela para completamente e você consegue vir aqui para fazer a correção e continuar a sua impressão. Além disso, assim como o que a gente já tinha na Carbon e assim o que a gente já vê nas impressoras A1, se cai a energia no momento de impressão, a impressora consegue perfeitamente voltar ao local onde ela estava e continuar a impressão da peça. Esse é um dos maiores terrores para quem imprime com impressão 3D, principalmente para quem trabalha com impressão 3D, é cair energia aí no meio da impressão, alguma coisa acontecer, a impressora desligar, enfim. Se isso acontecer, ela volta perfeitamente. Isso já tinha acontecido na minha A1, aconteceu com a H2D e ela voltou como se nada tivesse acontecido e a peça ficou perfeita e intacta. Eu já te falei sobre tantos detalhes, te mostrei por dentro e por fora,
Mas uma coisa que eu acho que você queria muito saber quando entrou nesse vídeo é sobre a qualidade de impressão. E a qualidade de impressão é absurda, principalmente por eles terem colocado aqui os 2 bicos, que é uma tecnologia nova, eles terem conseguido resolver todos os problemas de colocar uma dupla extrusão e ainda conseguir um nível de precisão absurdo. Essa máquina aqui, ela já pode ser comparada com uma das melhores máquinas do mercado e também comparada com tecnologias profissionais. As camadas ficam perfeitas, você consegue ter um ajuste muito preciso de tudo que você precisa e realmente você consegue peças incríveis com essa impressora em diferentes materiais. O que torna essa impressora aqui realmente uma impressora para se comparar com impressoras industriais. Na verdade, ela já é uma impressora que ela inicia, né, a cadeia das industriais, diferente, por exemplo, da Carbon, que ela é categorizada como uma semi-industrial. A H2 dela já é uma impressora industrial. É realmente toda a parte de filtro, emergência, a visão computacional que ela tem, a precisão que ela tem nas peças, tudo que ela consegue entregar com rapidez, com precisão, a quantidade de materiais, principalmente materiais de engenharia que você consegue imprimir com essa impressora, e tudo isso por um custo que, se você for pesquisar, até te desafio a pesquisar impressoras industriais, você vai ver que esse universo realmente, a gente fala aí de impressoras acima de 50 mil reais. E realmente é uma impressora que, se você está colocando aí dentro da sua indústria, você está colocando dentro da sua empresa, ela vai participar aí do ambiente de trabalho de diferentes funcionários, ela vai participar aí do protótipo até reposição de peças para o que você precisa. Ela realmente é uma impressora que vai te entregar com qualidade profissional, com qualidade industrial, com melhor custo-benefício. Esse sistema de dupla extrusão a gente já conseguia ver nas impressoras do tipo IDEX, que são impressoras que possuem 2 cabeçotes separados, mas essa jogadinha que eles fizeram em colocar no mesmo cabeçote deixa tudo muito mais rápido e você consegue trabalhar livremente, com 2 materiais diferentes na mesma peça, você consegue ter uma precisão absurda, você consegue economizar muito material por conta daqueles restinhos de filamento que ficam na hora da troca de cores. Então tudo isso com uma tecnologia nova, com uma tecnologia da Bambu e de uma maneira mais rápida. Então você não precisa tirar um cabeçote, trazer o outro cabeçote, né, durante a impressão, né? No caso da impressora, ela não precisa colocar um cabeçote de lado, trazer o outro cabeçote, fazer a parte, guardar vinho próximo e continuar a peça, né? Então ela só vai trocar. Ela inclusive tem como se fosse uma linguetinha que ela tampa o cabeçote justamente para não sujar a peça, não manchar com qualquer tipo de escorrimento que possa vir ali do material por conta do bico ainda tá quente, né? Agora vamos para aquele resumão rápido para você conseguir entender se a Carbon encaixa ou não encaixa para o seu nicho de trabalho. Primeiro, você tem uma empresa, essa impressora ela vai ser utilizada no ambiente de trabalho, muitos funcionários vão utilizar, você está fazendo peças, você está testando peças, você tem exigência de trabalhar com diferentes tipos de materiais, show! Essa impressora aqui vai te trazer segurança no ambiente de trabalho, vai te trazer os filtros adequados, botão de emergência, anti-chamas, qualquer coisa que aconteça com a peça, ela vai parar e ela vai fazer a instrução correta ali para você resolver o problema. Além de que os filtros que ela possui, todos os quesitos de segurança do trabalho, ela atende perfeitamente, então você pode botar dentro do seu ambiente de trabalho, vai ser excelente para conviver aí junto com todos os seus outros funcionários. Se você está pensando em colocar uma impressora dentro de um espaço maker, dentro de uma escola, essa impressora aqui tem todos os requisitos de segurança, além de ser uma impressora fechada, você não consegue tocar na peça durante a impressão, e isso é muito importante para a galerinha curiosa. Além de ser uma impressora que tem vidro nas laterais, na frente e em cima também. Então ela é excelente para um ambiente cheio de pessoas curiosas. Se você tem um espaço como o meu aqui, então você vai conviver sempre em contato aqui com as peças, pretende trabalhar com materiais um pouquinho mais elaborados, como por exemplo o ABS, ter uma impressora dessa fechada vai trazer um conforto muito maior para o seu ambiente de trabalho, principalmente se ela vai dividir o seu pequeno espaço, né? Agora, se você está tentando talvez montar uma farm, você vai pegar peças mais simples, você vai trabalhar com materiais mais simples, você precisa de impressoras muito mais baratas que vão fazer o basicão, quem sabe a H2D não vai ser ideal para você, e sim, eu te indicaria dar uma olhadinha na linha A1. Eu tenho uma A1 Combo por aqui que já oferece a possibilidade de trabalhar com 4 cores diferentes. Se você não vai trabalhar com ABS, porque ela é uma impressora aberta, ela é a impressora ideal para você. Ela é uma impressora muito barata, é uma impressora que vai te entregar muita qualidade
tá? Da impressão, assim como a impressora H2D, só que você não vai poder trabalhar com uma gama de materiais tão diferentes, você vai trabalhar com 4 cores ao invés de 5, aqui na verdade a gente consegue expandir para 8 cores, né? Então daria para ter ainda mais cores, mas você já vai conseguir trabalhar com uma gama de cores muito grande, com materiais também bem interessantes, mas é uma impressora que ela vai ter um nível de ruído um pouquinho maior, a A1 também, ela não é uma impressora barulhenta, mas você já vai ter, né, um ruído um pouquinho maior, e também vai ter os odores ali presentes no seu ambiente, não vão ter os filtros porque é uma impressora aberta, né? Mas a gente tem que lembrar que, claro, que se a gente for comparar H2D com a A1 é uma impressora muito mais em conta, né? Então tudo vai depender aí do quanto que você tem para investir, do quanto que você pode investir e do quanto que você quer investir também em uma impressora 3D. Essa daqui é uma impressora 3D profissional, que se você estava procurando exatamente uma impressora nessa linha, essa daqui é a que eu indico e a que tem realmente melhor custo-benefício presente, existente no mercado no momento. Agora ela tá preparando, tá vendo? E daí ela fica com essa cor aqui. Tá começando a preparar a impressão. Tem alguns detalhes que eu acho que eu ainda nem entrei a fundo, porque são coisas que a gente já espera que aconteçam em uma impressora 3D moderna. No caso aqui agora, ela está fazendo o balanceamento da mesa. Ela tem uma tecnologia muito boa para fazer esse balanceamento da mesa. Ela garante uma primeira camada perfeita, porque esse contato ele é feito elétrico. Então, o bico, quando ele encosta na mesa, ele consegue identificar e consegue passar isso em vários pontos. Então, inclusive, se tiver alguma poeirinha, alguma sujeirinha ali na mesa, mesmo assim, a sua primeira camada vai ficar perfeita. E, realmente, ela entrega o nível de primeira camada, que é o terror na impressora 3D, né? Nas impressões 3D, a gente fica muito preocupado sempre com a primeira camada. Ela entrega essa primeira camada de uma maneira impecável. Ela tá trabalhando aqui, trabalhando na primeira camada, que é um teste para você ver o nível de ruído. O LEDzinho fazendo a progressão, ó, tá vendo? A gente praticamente não escuta ela trabalhando, né? Não incomoda nada. Mais um detalhe bônus, tá vendo aqui, ó? Que agora que eu comecei uma impressão, ela abriu. Isso aqui é uma ventilação extra que ela faz para trabalhar com materiais que não precisam de uma alta temperatura, que na verdade não podem ficar em alta temperatura. Então ela já faz essa ventilação aqui automaticamente. Não preciso nunca trabalhar com a impressora de porta aberta. Para quem já tinha Carbon, para quem já usou impressoras desse tipo aqui, normalmente se fosse utilizar a ABS, a gente estaria imprimindo desse jeito aqui, com a porta aberta, certo? Mas aí, ó, você já consegue ouvir o barulho, ó, dessa impressão. E também, segurança do trabalho zero aqui, né? Pode bater ou até conseguir tocar aqui na mesa de impressão. Mas dessa forma aqui, não, ó. Fechadinho, sem ruídos e janelinha aqui aberta. Ela tem algumas velocidades aqui. Nesse momento ela tá fazendo a velocidade padrão, já é bem rápida, né? Mas eu consigo modificar para silencioso, padrão, esporte ou absurdo. Vamos testar no absurdo. Agora sim. Olha isso aqui. Realmente é absurdo, porque ela tá fazendo tudo com muita precisão, com muita qualidade, uma velocidade impressionante. Sobre a movimentação da mesa, então. Ó, ela tá balançando bastante, acho que dá pra ver. Acho que você vai conseguir ver ali, ó, pela minha luminária, dependendo que parte da impressão que fica, ó, dá pra ver mexer, tá vendo, ó? Tudo que tá aqui em cima da mesa fica vibrando um pouco, principalmente quando a gente tá nesse modo mais rápido. Mas eu posso mudar aqui a velocidade, posso botar aqui, inclusive, ó, no silencioso, e ela vai mexer muito menos, ela não vai dar esses trancões, vai ser bem mais tranquilo. Claro que a peça vai demorar um pouquinho mais, mas dá pra ver aqui que diminui bastante a tremedeira. Me deixa aqui nos comentários se essa é uma impressora que se encaixa para o que você precisa ou não. Se você já tem outra impressora 3D e estava curioso para saber sobre essa impressora, se tem algum detalhe a mais, algum teste que você gostaria que eu fizesse com ela, deixa para mim tudo aqui nos comentários, que eu vou ler os comentários, vou atender aos pedidos de vocês, tá? Os testes que vocês gostariam que eu fizesse por aqui. Lembrando novamente que em março estaremos na China visitando a Bambolab, vendo todas as impressoras, todas as novidades que eles têm no mercado, o que tá para lançar,
o que eles já lançaram, qual que é a impressora mais moderna, qual que é a de entrada, qual que é a mais cara, qual que é a mais barata, e todos esses detalhes de universo de impressão 3D direto na fonte, direto de quem está desenvolvendo, quem está trazendo as novidades para o mundo inteiro. Tá? Então já te convido a se inscrever novamente nesse canal para acompanhar a minha saga Julia Labs na China no ano que vem. E, claro, não esquece de deixar um like aqui. E se você quiser saber mais sobre as impressoras da Bambu, também estou deixando todos os links aqui na descrição desse vídeo. Um beijo para todos vocês, muito obrigada, Bambu, por ter enviado uma H2D para mim e ter feito convite também para a gente visitar a loja de vocês no ano que vem. Um beijo para todo mundo e tchau, tchau! Gente, vai começar a minha primeira impressão na impressora nova, na mesa nova, no lab novo. E olha aqui, ó. Já tem 2 meliantes aqui vindo fazer a vistoria completa da nova máquina. Olha que delícia! Meu Deus! Sabe o que é mais legal? Tem uma janelinha aqui do lado e o gato tá muito interessado na impressão 3D. Ele tá muito interessado, ó.